Eu acho que esse é o melhor introito para a China. Sim. Os Estados Unidos olham para a China como uma potência tecnológica ascendente. Eles têm as universidades, eles têm os segredos da computação quântica, mas quem faz o DeepSeek mais rápido é o chinês. Então, mas me permita começar falando da China sob o ponto de vista do seu povo, em relação ao seu governo. É outra história. Se nós olharmos para a China hoje, o povo chinês exige eficiência do seu Estado, sim, do seu governo. Sim. Exige oportunidades, sim, exige infraestrutura. Sim. E por mais que a gente pense num governo autocrático na China, todas as notícias, todas as informações é de que o seu governo, o governo da China, respeita e teme o seu povo. Exatamente. E o escuta. Isso. O que o povo americano pede pro seu governo e pro seu Estado é quase que é muito mais oportunidade de trabalho, muito mais uma visão capitalista do que uma visão, eu não vou nem chamar de socialista, mas distributivista. Você assistiu o documentário que os Obama pagaram chamado Indústria Americana? Assisti. É aquilo. É isso. Você coloca o trabalhador americano e o trabalhador chinês, você tem dois mundos. É isso. Você tem dois mundos. É exatamente isso. Aliás, sensacional. Quando Por a gente que o pobre americano não cobra aquilo do seu governo? Porque o chinês, quando a gente pensa chinês como comunista, eu dou uma risadinha. Né? Porque não é. É outruísta, é confucionista. Né? A quem o Xi Jinping devolveu, porque o Deng Xiaoping, ele olhava para aquele confucionismo e pensava no porto de Nova York que ele conhecia. Isso. E a abertura. Olha, tem um fantasma aqui hoje, hein? Tem um fantasma baixinho aqui hoje, né? Que é o Napoleão. Isso, exatamente. Né? Porque a gente só lembra as frases do Napoleão, né? Aquela 40 séculos vos contemplam, ele foi até ali, né? Isso. Mas depois ele chamou os generais e avisou. Eles, é a China, estão dormindo. Quando acordarem não vai ter para ninguém. Sabe por quê? Porque Napoleão lia história. Né? E o Napoleão leu a história do Marco Polo. O Marco Polo, 1280, foi lá e avisou. Olha, eles têm um negócio lá que nós nem sabemos como é que faz. O negócio que eles tinham lá chamava pólvora. O outro negócio que eles tinham lá, que o Ocidente não tinha nem ideia de como funcionava, chamava bússola. E o Marco Polo trouxe o macarrão para a Itália. Isso. Não é bem o macarrão, né? É o jeito pelo qual você consegue conservar o trigo para o inverno. Né? Que o chinês fazia isso com uma... Né? Então, quando você olha para isso, você tem uma substância da China que a gente enxerga pouco. Né? Eu gostaria de misturar as estações. Né? Quando a gente olha para a China, a gente tem que entender que todos os analistas no começo desse século diziam que o século XXI era o século asiático. Lembram disso? Sim. Assim como o século XX foi o século americano e o XIX foi o século britânico. Só que é muito mais do que China. É um século asiático. E esse século asiático, olha que coisa curiosa, né? Como a gente mistura as estações, porque o novo está surgindo e o velho ainda existe. O Gramsci de novo. É o Gramsci de novo, né? Quando você bota os dois no mesmo peso, pensa na Igreja Católica. A matéria da Economist é de uma semana antes do falecimento do Papa, avisando a tutti quanti que o catolicismo cresce mais na Ásia. Isso. O Japão tem 30%, coisa que eu não sabia. Então, quando você olha para essa realidade do crescimento na Coreia, o crescimento nos outros, você tem uma realidade de transformação vinda da Ásia que é impossível de você conter. O colonialismo, né? Mas que diabo, hoje nós viemos aqui para falar de cinema, né? Sim. É Indochina. Indochina, bom. Né? Com a voz da Jane Moreau. Né? Isso, exatamente. Quando você olha para a Indochina, é impressionante. Né? O Vietnã não é o Vietnã. O Vietnã era uma composição de Laos, Camboja, Vietnã, que eram anti-China, que tem medo da China, que é tudo diferente de Coreia, que é diferente do Japão. Sabe o que eu acho que é o assustador mesmo? Não foi o 2 de abril.
2 de abril foi a quarta-feira, deixa eu fazer a conta direitinho para não errar. Então a terça-feira foi dia 3, a segunda foi dia 2, o domingo foi dia 1, é isso? Isso. No dia 1, no dia 1º de abril, que não era o dia da mentira, em Tóquio se reuniram 3 chanceleres. O chanceler da China, o chanceler da Coreia do Sul e o chanceler do Japão. O problema é o que eles foram fazer lá? Um acordo de livre comércio. Uhum. Se nós não estivéssemos num lugar público, eu ia falar um palavrão. Uhum. Mudou tudo. Sim. Né? Quem é que de fato está trazendo o mundo novo? Pensa bem, porque você sentar numa mesma mesa, chinês, coreano e japonês, com as histórias que eles têm sobre os anos 30 e a Segunda Guerra, pior do que você colocar na mesma mesa xiita e sunita. É pior. Porque é milenário. Nós estamos falando de um Japão que invadiu a China, que enterrava pessoas vivas. Tudo que fez. E o Japão que invadiu a Coreia e fez tudo que fez. Melhor não lembrar. Isso. Né? Então, quando você olha para esse quadro, o contexto asiático é um contexto em que esse novo está nascendo com muito mais força, meu caro. O velho não tem tanta estrutura para segurar no contexto asiático. Uhum. E a tua resposta, eu também tive a mesma dúvida que você, né? Duas coisinhas pequenininhas que agora estão tendo problemas, né? Harvard e um tal de MIT. Isso. Tem uma parede maior que essa de livros e teses sobre renda mínima, que vem há 10 anos discutindo isso. Uhum. Eles sabem que é por isso que vai ter que fazer essa discussão. Não tem jeito. Não tem jeito. O contexto chinês é diferente. A autoridade na China é uma autoridade diferente. É uma autoridade assustadoramente diferente. É um outro quadro na China. Não é só o confucionismo, como é um quadro em que você representa diferentes formas de autocracia. Sim. A liderança do partido é a liderança do império. Até quando eles fazem meme, isso aparece. Me mostraram um meme que os chineses distribuíram. Genial. É o Trump com um chapeuzinho de funcionário chinês. Sim. Só que por um acaso, eu não sou muito rápido com memória fotográfica, mas aquilo era tão forte que ficou na minha cabeça. Uhum. Aquilo é um trecho do Palácio Imperial, olha o meme, que representa o canto do palácio em que o imperador recebia os burocratas que vinham pedir favor. Sensacional. Sensacional! Você olha para aquele meme, né? O que está subscrito naquele meme não é o chapeuzinho de funcionário, é o que ele estava fazendo ali, aonde foi colocado o Trump. Uhum. Porque, na verdade, quando a gente olha para esse século asiático, né, ele é forte, né, e a gente tem que entender as noções de poder da China. Essa China que nós falamos aqui é a China do rio Yangtze, do rio Amarelo, toda a região do Sudeste. É de Cantão para baixo, né, até Shenzhen, né, até Hong Kong. Moram aí 350 milhões de pessoas, que é essa China maravilhosa, 8 pistas. Do lado leste, do lado do rio para lá, moram 400 milhões de pessoas que estão ambicionando vir para cá. Isso mesmo. E tem 600 milhões de pessoas que moram na divisa com a Mongólia, dali para cima, dos quais 60 milhões vivem ainda em caverna. Eu dou aula sobre isso. É impressionante os números, é fácil de constatar. Você põe um mapa, o aluno entende direitinho. Né? E esses 60 milhões que vivem em caverna, esse é o salto tecnológico. Eles têm internet na caverna. A engenharia chinesa conseguiu fazer isso. Como é que eles fazem para os 400 milhões não quererem vir para a Terra Prometida? Depende da autorização do partido. Claro. Isso que é exatamente confucionista. Isso. E o senhor me diz... Eu vou dar uma má notícia para vocês. Nós vamos ter de encerrar daqui a pouquinho, porque o professor... Tem que dar aula. Tem aula depois. Infelizmente, vou fazer aqui uma pergunta para encerrar, e aí o senhor fica à vontade para encerrar no seu tempo. O que me parece é o seguinte, de qualquer modo, os chineses hoje, eles têm um regime político e eles têm uma estrutura de poder Sim. que permite ao Xi ter o controle
daquilo que ele vai fazer. Os Estados Unidos, apesar de tudo e a despeito de tudo, ainda que uma democracia ferida, agredida, exatamente. Mas ainda tem opinião pública e o Trump, como nós vimos, e tem os mercados, e o Trump não pode fazer exatamente o que ele quer e o mercado obrigou a recuar. E nesse sentido, ele cometeu um erro estratégico brutal e a China tem uma vantagem aí, ou não é bem assim? O senhor fica à vontade para encerrar. Eu acho que a situação mais grave nesse relacionamento, não é? É um relacionamento calcado em cima, não é apenas da mentira, né? É da basófia. Sim. Pô, a palavra é muito boa. É a palavra da basófia. A basófia. Aquela coisa medíocre. A basófia do programa que ele tinha, né? Está demitido. Isso. Eu falei com o Xi Jinping. Nós estamos negociando duas autoridades, uma do Ministério das Relações Exteriores, outra do Ministério do Comércio, porta-vozes respondem seco e direto. Não há nenhuma conversação. Não tem negociação nenhuma. Desculpe, quando a gente olha para a relação do Trump são os memes, né? Do Trump com os chineses, quem é que está jogando parado, hein, Reinaldo? Eu sei bem. Quem é que está jogando parado? Chineses. Quem joga parado são os chineses. Eu brinco, viu, professor, falando de imagem, hoje eu brinco com o Xi gargalhando do jeito que ele gargalha, assim, ó. Exatamente. Exatamente. Nós falamos disso, né? É fantástico, as fotos falam, né? Fotos às vezes falam, né? Está sentado numa mesa um pouco parecida com essa, nesse quadro aqui, o chanceler sunita, o chanceler xiita aqui, agosto de 2022, pré-Ucrânia, né? Sentado ali, né? Eles olham para aquela situação, né? E o Xi de vez em quando dá aquele olhar que ele deu. Os dois, é interessante, você vê a sequência das fotos, os dois levantam e dão a mão. Isso. É disso que nós estamos falando. Porque a gente tem um olhar sobre a China que é um olhar... a gente não entende um detalhe. A China, quando vai fazer uma mudança, ela planeja durante 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, uma mudança qualquer, a construção de alguma coisa. E 6 meses ela põe em prática. É o contrário nosso. Isso. Nós planejamos 6 meses, levamos 2 anos e meio para fazer. Eu acho que a China já fez. Sabe, no fundo, Reinaldo, meu amigo, o que é que está por trás das tarifas e do desespero? Um fato concreto. Fundo Monetário Internacional. Dado é do Fundo Monetário Internacional. A OMC só computou e repetiu. Nós temos 193 países na ONU. 156 deles, está dando para ver o número? 190, 150. 150 deles têm corrente de comércio central, principal com China. O que isso quer dizer, professor? Soma de importação e exportação com a China, não com os Estados Unidos. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? O Brasil nunca teve uma tamanha concentração de exportação. Nós temos 35% das nossas exportações para a China e 25% das compras. Compara com os Estados Unidos, 16 e 11. É disso que nós estamos falando, Reinaldo. Sim. Eles já ocuparam, quando nós percebemos, a nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative, já estava feita. Dos 54 países na África, 46 deles são o principal. Se a gente quiser entender isso de um outro jeito, vamos dar voz ao ministro da Nigéria. Está tarde, eu agora esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Né? O ministro da Nigéria falando há uns 4 anos atrás, pré-pandemia, porque isso fica sempre uma referência, né, da gente, pré-pandemia. Ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ministro da Economia. A gente faz um projeto, organiza um projeto, pensa um projeto de desenvolvimento e etc. E vai falar com os americanos. Chama um embaixador, vem gente dos Estados Unidos e tal. O mínimo que a gente recebe é um sermão. A gente ganha um sermão. A gente faz isso com os chineses. O mínimo que a gente recebe é um aeroporto. A frase é espetacular. A frase é espetacular. É isso aí.